Olá, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro maravilhoso, onde a gente vai falar da visão fonoaudiológica sobre a amamentação. E para isso eu convidei a fonoaudióloga super especial e bambambam no assunto, Manuela Barcelos. Tudo bem? Olá, tudo bem? Muito bom estar aqui contigo hoje para a gente conversar sobre amamentação, um assunto que eu super gosto de bater um papo a respeito, porque tem muita coisa para a gente conversar, né, a respeito disso. É verdade mesmo. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês aproveitem essa aula, esse bate-papo aqui. E antes da gente começar com as perguntas e falar mais do universo da fonoaudiologia dentro da amamentação, Manu, eu queria que você contextualizasse assim para a gente qual é o cenário atual, porque eu vejo que existe muita pressão da sociedade, da comunidade como um todo, em cima das mulheres que estão gestantes, aí tem o bebê, o quanto que tem que ser amamentação de um jeito, não pode ser de outro. E aí, tem que amamentar perfeitamente, tem que ser a melhor mãe do mundo, e tem que ter um monte de coisa, e aquela sensação de culpa vai pesando elas, enfim. E a amamentação é um dos tópicos dentro disso. Então, contextualiza pra gente esse cenário, como você vê isso. Ai, Érica, eu acho tão bacana a gente poder dar essa oportunidade de conversar sobre isso, porque, de fato, a partir da gestação, a mulher entra num outro universo, né? A mulher por si só existe muitas cobranças, né? Às vezes por peso, altura, desempenho, família, faz isso, faz aquilo. Não E tá aí quando fácil. não tá fácil. E aí quando entra a gestação, existe mais uma cobrança. Parece que tudo que precisa ser feito precisa ser perfeito. Mas eu gosto muito da frase que diz: mais vale feito do que perfeito. Então, a gente se dá a liberdade de fazer diante dos nossos limites, dentro das nossas possibilidades. Então, trabalhar com a gestante ou falar sobre a amamentação é algo que precisa ser muito respeitoso. Muito mais do que falar sobre ela, é escutar sobre ela, principalmente quando a gente se trata dessa mulher que é lactante, né? Ela está naquele momento bem difícil, de frustração. A amamentação ela é muito romantizada. Além de ser romantizada, que daí a gente vê nas propagandas a mulher linda, às vezes já com aquele corpo super bonito, definido, até com lingerie, muitas vezes amamentando. Na realidade dessa outra mãe Estereótipo, assim, completamente irreal, né? totalmente diferente, sem dormir, desesperada, às vezes até com raiva ali do companheiro, porque a outra pessoa dorme enquanto ela tem que acordar de madrugada e dar de mamar. É uma construção de uma nova identidade, não perder a sua identidade, mas a construção Uhum. de uma nova, que agora também é mãe e vai aprender a abdicar muitas coisas e saber que nem sempre vai ser muito perfeito. Então, existe esse romantismo sobre a amamentação, que parece que é só botar o bebê no peito, no seio materno, que a coisa acontece de uma maneira fantástica, Mágico. magicamente. Mas existe também, em contrapartida, hoje muitos blogs, muitas mamães colocando a boca no trombone, mostrando quão difícil é essa relação de amamentação, eu digo, né? O quão é desafiador os primeiros meses, de vida com esse serzinho, esse novo ser, o quanto a gente não precisa se cobrar demais, o quanto a gente precisa se empoderar, eu digo agora como mulher, mãe, né? Quanto a gente precisa se empoderar para dizer, eu sei como eu estou fazendo, e com meu filho eu acho que tem que ser assim, né? Então, falar de amamentação é isso, é a gente respeitar muito o que essa mãe pensa sobre. A gente já sabe sobre todos os benefícios, é mais do que evidente. É até engraçado, Érica, assim, nos últimos anos, nos últimos 30 anos, mais ou menos, pesquisa do governo, né, tem mostrado que a amamentação ela está aumentando. Ela está melhorando. Mas se a gente observar a amamentação exclusiva, aquela que é só seio materno, que o ideal, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que deve ser feita até os 6 meses, ela ainda não está perto do ideal. A gente vê na realidade brasileira, né? Até os 4 meses, 60% dos bebês mamam de forma exclusiva. E até os 6 meses, essa taxa já cai para uns 47%. Então, existe aquilo que a gente chama de desmame precoce, porque se a gente idealiza que o bebê
seja amamentado no seio materno até os 6 meses, se começar essa introdução alimentar diferente, né, ou com complemento de fórmula infantil, alguma outra coisa, a gente já começa a descaracterizar essa amamentação exclusiva. Então, isso é uma realidade, de fato diminui, e isso tem muito a ver com essa realidade, né, no qual a gente vive, a mãe ter que voltar para o mercado de trabalho, né, diante das dificuldades da amamentação, porque muitas vezes não, quase sempre é muito difícil o começo, né? Então a mulher tem que estar muito bem orientada, entender bem os perrengues que vem nesse começo, para ela se sentir preparada e super confiante para amamentar. Porque senão vai ser mais fácil para essa mulher, sim, dar mamadeira, usar outro tipo de complemento, porque é muito cansativo nesse começo, é muito desafiador. E as grandes mães sempre nos relatam para a gente a preocupação de ganho de peso desse bebê, da nutrição desse bebê. Então, entre deixar o filho sem comer e dar mamadeira, o que ela prefere fazer, né? Então, isso tudo a gente tem que usar, conversar com muito respeito, né? Não simplesmente, olha, a amamentação é o único jeito exclusivo, faça assim, senão você não será uma boa mãe. Então, Coitada, né? Ela já tá tentando. esse tipo de linguagem que não pode ser. Ai, você tem mamadeira em casa? Não pode, isso é proibido, né? Então, Uhum. assim a gente não chega de maneira nenhuma bem pertinho dessa mulher, numa escuta super carinhosa, porque não consegue, não tem como. A pessoa vai preferir fazer do jeito que ela quer do que um profissional que não consegue escutar ou, sim, ou dar o apoio necessário, né? É um momento bastante complicado de mudança, né? De vários desafios. Eu achei interessante a gente começar já com essa contextualização, por conta Uhum. de que, às vezes, nós, como fonoaudiólogos, né, ou fonoaudiólogas mulheres que ainda não tiveram filhos, nunca amamentaram, pode ter uma dificuldade, né, de entender o paciente como um todo, porque só Uhum. quem está na experiência tem uma certa empatia, né? Mas se você Exato. começa a refletir, a ver outras pessoas dizendo o quanto que esse momento é difícil, nós, Uhum. como fonos, temos que nos sensibilizar e dar essa escuta humanizada realmente, como você estava falando, né? Então, eu acho isso muito importante. É, a fono que é mãe, e até muitas vezes a fono que também já foi mãe, mas teve sucesso na amamentação, Que foi ela também fácil às vezes, né? foi fácil, fluiu, nem sempre pode também ter esse feeling, né, daquela que passou alguma dificuldade. Então, é importante sempre a gente discutir isso, esse tratamento individual, humanizado, principalmente se relacionando com a amamentação, porque de romântico não tem nada. Verdade. Vamos trazer agora esse assunto para a fonoaudiologia, né? Nós, como fonoaudiólogos, né, como que a gente vê essa importância do aleitamento materno? Então, vamos por etapas. Então, você comentou que é necessário, o governo já fez pesquisas, pelo menos 6 meses, é muito importante, enfim, mas tem gente que não consegue, tem outros caminhos a seguirem e tudo mais. Como que a fonoaudiologia vê isso? Uhum. A fono tem um papel, assim, na verdade, a gente tem muitos profissionais que se dedicam à amamentação, às orientações, né? Então, a gente tem desde médicos pediatras, a gente tem a enfermagem, né? Então, os enfermeiros também. A gente também tem hoje os consultores de amamentação e tem a fonoaudiologia aí no meio. Cada um vai olhar para a amamentação de muitas formas do mesmo jeito, mas sempre um ou outro tem uma particularidade. Por exemplo, o cuidado da mama. Por mais que a gente saiba e entenda e conheça, né, como que deve cuidar da mama, a gente sabe que a pediatra, por exemplo, pode indicar de repente algum remédio, no qual a gente não tem, se porventura vier uma mastite, digamos assim. Então, Uhum. entende o que eu quero dizer? Que cada um tem um detalhe um pouco diferente. Então, para falar da fonoaudiologia, o que a fono tem de diferente dentro desse universo? Primeiro que
a nutrição, saber que a amamentação ela é extremamente importante para a proteção, né, imunológica desse bebê, para crescimento, né, essa questão nutritiva, por a questão de vínculo entre mãe e bebê também, isso tudo, todas as áreas conseguem ver e falar e orientar de forma muito legal. Mas a fonoaudiologia, sendo uma profissão que se trata da comunicação, ela se importa muito com todo o desenvolvimento facial. Então, a gente vai ter um olhar específico para a amamentação, principalmente observando as questões de sucção, como é que estão os reflexos orais desse bebê, como é que fica esse desenvolvimento crânio-facial, por que eu quero tanto que esse bebê amamente? Ele mame, aliás, né? A mãe amamenta. Uhum. Como é que esse bebê, por que a gente anseia tanto por isso? Porque a amamentação, ela trabalha com toda a musculatura de forma bastante harmônica, promovendo o crescimento crânio-facial de forma bem legal, evitando também a sucção não nutritiva, seja de dedo, de mamadeira, porque a amamentação ela promove isso, né? Essa proteção contra os maus hábitos orais. Então, quando a gente olha a amamentação, a gente observa com um quezinho a mais, né? Eu não vejo só o vínculo entre mãe e bebê, não vejo só a nutrição, mas eu estou tentando pensar em problemas que podem surgir lá na frente, como um ceceio, um frênulo curto que impede a produção de determinados sons, uma classe 2, um dentinho que vai para frente, uma mordida aberta, uma mordida cruzada, enfim, isso tudo a gente está tentando evitar com que aconteça, promovendo, então, a amamentação nesse início de vida. A gente, então, falou agora da importância de olhar para a criança, né? Porque a amamentação é um negocião. Aí agora a gente está em partes, né? A fonoaudiologia olha bastante para a criança, para a sucção, para o desenvolvimento aí da musculatura, da face dela. Mas eu vejo também que a fonoaudiologia deve dar um olhar direcionado para a mãe, porque a boca da criança está no seio, né? E existe muito desse processo sendo dito de tipo, mas o meu bico é mais para fora, é mais para dentro, é grande, é pequeno, e tem uma confusão de bicos enormes, né? Então, a fonoaudiologia também olha para essa questão do lado do seio materno? Também vai olhar. Até porque, assim, a gente, por mais que se preocupe também com todo esse desenvolvimento do bebê, vai se preocupar também como é que é essa pega, porque para a amamentação acontecer de forma efetiva e evitar qualquer outro tipo de problema, o primeiro e mais importante sinal é essa pega. Isso sem falar de fatores emocionais, né, nessa relação entre mãe e bebê, fatores familiares, eu estou falando mais dessa questão biológica que é visto ali de encaixe, né, o que é preciso para isso funcionar. Então, a gente precisa, sim, dar uma olhadinha nessa mama, porque existem outros tipos assim, existem 3 tipos de bico, né, de mamilo, digamos assim. Um mamilo que é protruso, um mamilo que pode ser plano e outro que é para dentro. As pesquisas têm mostrado que esses tipos de mamilo, sem ser protruso, né, os mamilos não protrusos, podem trazer mais dificuldades para a amamentação. Então, aí que começam algumas das dificuldades encontradas. A gente precisa observar, sim, esses tipos de bico, não como um fator impeditivo. Veja bem, eu falei assim, podem encontrar dificuldades, mas eles não impedem a amamentação, uma vez que para a amamentação o bebê precisa abocanhar toda a areola, quase tudo, né? A areola. Não só o bico, até porque se ele mamar só no bico, vai trazer fissura, vai machucar, pode diminuir até a produção do leite, porque ele precisa ter uma boa pega, boquinha bem aberta, agarrar bem essa areola toda. E veja bem, querido fono, não é auréola. A auréola é o que o anjinho tem na cabeça. A mulher é areola, tá? Então, não é só mamilo, a gente precisa cuidar disso. E aí vem, sempre, a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? Tu usou o termo de confusão de bicos, porque muitas das mulheres que têm um mamilo que não é protruso ficam com muito medo, e às vezes a amamentação, ela fica um pouco mais difícil.
Mas, assim, os hormônios que cuidam da amamentação, um deles, que até um jeito muito carinhoso de dizer que é o hormônio do amor, ele é um hormônio, assim, a produção do leite, essa extração do leite, ela é produzida conforme a motivação, conforme o prazer que a mãe vê esse bebê sugar. Agora, um bebê chorando, uma mãe chorando, todo mundo desesperado, não dando nada certo, a amamentação tende a dar muito errado. Então, esse mamilo, ele precisa ser cuidado. De que forma? Ah, o meu não é protruso, vai dar tudo errado. Pronto, já começou. A gente tem que dizer para essa mãe, orientar, de que sim, é possível. Porque o bebê vai pegar areola, não é só mamilo. E aí vem aquela ideia de colocar aquele protetor. Já viu, Érico? Protetor de mamilo? É um plásticozinho que bota Eu assim. já vi, verdade. Já vi. Existem, assim, grandes marcas hoje se tratando de desenvolvimento infantil para chupeta, mamadeira, protetor de bico, enfim, tem grandes marcas. Elas, assim, esse protetor de bico super fininho. A gente encontra mulheres na internet compartilhando histórias, né? Para quem não tem a experiência de encontrar em consultório, a gente vê as mulheres falando, algumas muito bem desses protetores, outras muito mal. De uma forma geral, nós, como fonoaudiólogos, a gente tem que entender que esses tipos de bico que são protetores podem trazer a confusão de bico. Né? O bebê pode parar de sugar em seio materno, porque ali ele suga muito mais fácil. E na mama, ele mama com muito mais dificuldade, ele precisa ter mais Esforço, força, né? e mais esforço. Então, esse tipo de protetor, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ele não é adequado, a gente não deve orientar. E, embora existam alguns casos sob supervisão, que por vezes a gente pode medir a febre. Mas, de uma maneira geral, todos os outros profissionais vão dizer que não, que a gente não deve usar esse tipo de bico, principalmente por causa da confusão de bicos, tá? Principalmente tem mães assim, ó, ai, estão muito cansadas no começo, aí o bebê tá com um pouco de dificuldade, e ela pensa assim, ah, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a mama durante o dia. E aí daquela mamada da madrugada, eu vou dar uma mamadeira, porque tá muito pesado para mim, tá cansado. Tô cansada, né? Tá cansativo. Então, essa mistura e confusão de bicos, assim que o bebê passa a tomar na mamadeira, vai ter uma grande chance dele recusar o seio materno. Porque a partir do momento que ele percebeu que é mais fácil, que o padrão de sucção não exige tanto esforço, né? Que rapidinho a barriguinha fica saciada, ele não vai querer mais, né? Então, Até a gente prefere o sofá do que ficar andando, né? não é? Então, essa confusão, assim, de introduzir outros bicos, seja protetores, seja mamadeira, ou até em relação a gente discutir o bico do mamilo, como essa mãe, é um assunto que é super importante e a gente precisa discutir com essas mães, sim. Não existe nada impeditivo, mas um dos fatores mais importantes é a gente trabalhar essa questão motivacional, principalmente para essas relações de produção de leite, a extração do leite, que seriam basicamente os hormônios de prolactina e actina. Entendi. E você falou Ocitocina, assim que uma das lactina, características que podem dar errado são essas questões hormonais, mas tem outras também que podem dar errado nesse processo? Tem uma tem, lista enorme, assim. tem. Às vezes a gente acha assim, parece ser mais fácil dar errado que certo. Na verdade, a gente Mas já não listou. vamos desanimar. Não, de jeito nenhum. Um dos fatores é a questão motivacional. Então, se a mãe ela está um pouco ansiosa, preocupada, nervosa, é mais fácil de acontecer esse desmame, tá? Se a mãe não encontra no leite materno, achando assim toda a sua força, a sua necessidade para o bebê, ela vai preferir introduzir a fórmula infantil, né? Sempre, sabe aquela coisa, ai, meu leite acho que é fraco, eu tenho pouco Entendi. leite. Então, essa questão que fica ali por trás, do que está no imaginário dessa mãe, é um dos grandes fatores. As pesquisas nessa área acabam sendo um pouco difícil, porque nem sempre a mulher consegue dizer com clareza por que ela deixa de amamentar. Né? Uma das pesquisas atuais agora, esqueci o nome do autor, se não eu citava, mas ele estava comentando que as mães dificilmente elas dizem que é porque elas não querem mais. Normalmente elas vão dizer, porque o leite estava fraco, o leite secou, né? Mas a gente sabe que se o bebê continuar sugando, né, de uma forma adequada, essa produção de leite vai continuar até o dia Tem que um parar. viés aí, né?
Exatamente. Então, é difícil a gente investigar exatamente o porquê disso. Mas o fator motivacional, ele está muito, muito arraigado. Por isso que o papel da família é importante, né? Parceiro ou parceira tem que estar ali junto, vovô, vovó, tem que orientar, tem que dizer de uma forma bacana, dar um incentivo, dizer, não, agora para, deixa neném comigo um pouquinho, né? Para essa mãe descansar, se reorganizar, permitir o choro, né? Deixa a mamãe chorar mesmo, isso também é importante. Então, um dos fatores é esse, a motivação. Outra é a confusão de bicos, né? A hora da mamadeira, a hora da peito, né? A hora de botar o bico de silicone, a hora não, esse é um dos fatores também. Existe também a pega adequada, alguma posição, a gente sabe, às vezes, quando o bebê tá sem barriguinha, com barriguinha, né? Ele fica com uma posição de lado, então é mais difícil desencadear os reflexos, ele conseguir sugar de uma maneira bacana. E além dessas coisas externas, né, o tipo de mamilo, que a gente também já conversou, protruso tem mais chance. Não quer dizer que quando eu digo chance, é essa coisa de odds ratio de pesquisa, né? Eu digo, ele tem mais chance de dar certo em relação a... Mas esse termo Mas é tudo é comparado possível, né? com pesquisa, exatamente. Eu digo, todos são possível, todos têm chance. Acaba sendo mais fácil, as mulheres têm relatado maior facilidade, aqueles que têm o mamilo protruso. Mas a grande notícia é que a partir do seu primeiro bebezinho, sugando em seio materno, o mamilo fica protruso e os outros bebês da sua ninhada vão vir com o mamilo já preparado para a próxima. Então, é bem possível, não tem, relata-se que é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Então, outra coisa difícil, às vezes, a demora da pojadura, demora da descida do leite. Então, a mãe vai ficando muito preocupada, parece que não vê, acha que não é suficiente e acaba parando de dar leite materno. Outra coisa é leite demais. Tem mulher que tem bastante produção de leite, e aí acaba dificultando, e fica aquela mama super elástica, com grandona e aquele bebezinho bem pequenininho. Então, às vezes, essa incompatibilidade é difícil, mas não é impossível, porque para tudo existe orientação e existe jeito. A gente tem posições para mamas grandes, posições para bebezinhos pequenos, a gente tem que orientar e ver qual é a posição que esse bebê suga e mama melhor, né? Então, esses são fatores de dificuldade. Mas existe também bebês que, por vezes, também apresentam dificuldades, disfunções orais, digamos assim, né? É um bebezinho porque o que a gente está falando aqui são bebês normais, não são bebês que nasceram antes de 34 semanas, 36, que são prematuros, né? A gente está dizendo bebês com normais de tempo de vida, eu digo assim, de nascimento. Então, são bebês que nasceram a partir de 37, 38 semanas, que já são adequados, são a termos, né? Não são prematuros e nem maduros demais. Então, esses bebezinhos, eles nascem com tudo pronto para mamar, para sugar, super bacana. Mas essas coisas podem acabar acontecendo. E ainda assim, alguns autores, falando em porcentagem, pode chegar a 5%, o que é pouco, mas acontece. São alguns bebês nascendo com disfunção oral. O que seriam essas disfunções orais? Seria uma dificuldade nesse funcionamento. O bebê, por vezes, tem um reflexo de sucção ausente, ele ainda não suga. Por vezes, ele pode ter uma alteração de força, né? Então, a sucção é muito fraquinha, uma sucção débil. Então, às vezes, é a posição de língua. E eu não digo nem posição de pega ali, mas é a posição durante a sucção. Então, que a gente precisa observar e analisar para poder dar a orientação certa. E se tratando desse detalhe, só o fonoaudiólogo pode fazer. Oba! Agora vamos puxar para o nosso lado, então, né? A gente entendeu todo o cenário, todos os problemas que podem acontecer, que é muito além, né? A amamentação é muito além de que só aquela avaliação, aquele negocinho que também estamos nos tratando de seres humanos que têm aí suas emoções, enfim, se estão boas, não estão, como elas estão. E aí, nós, que já entendemos todo esse contexto, precisamos saber o que avaliar, né? Então, conta pra gente, assim, qual é o ponto principal que a gente precisa olhar para avaliar? A gente precisa, assim, hoje, né, com os estudos, a gente tem
protocolos que podem nos ajudar nessa avaliação, né, nessa avaliação da mamada. Nós não temos grandes estudos, não temos muitos protocolos validados, mas o que a gente tem já dá para nos ajudar nesse momento. O que a gente precisa avaliar como bom fonoaudiólogos, né, na prática da amamentação? Primeira coisa, a gente precisa olhar, sim, o mama, como é que estão essas mamas, se são volumosas, a gente precisa esvaziar um pouquinho antes da mamada, como é que é essa anatomia entre mamãe e bebê, né? Mamães muito grandes, bebês muito pequenininhos. Então, a gente precisa observar, basicamente, posição da mamada, qual é a posição que esse bebê está sendo amamentado, sentadinho, é deitadinho, é invertido, como é que é? A gente precisa observar pega, como é que é esse abocanhar da areola, como é que é esse movimento mandibular. Então, a gente precisa observar ali, precisa observar, avaliar. Eu digo observar porque a gente tem um protocolo muito bacana, que é o protocolo de observação da mamada da Unicef. E esse protocolo, ele fala, assim, todos os fatores que são bacanas de se encontrar e todos aqueles que são sinais de que, o que a gente precisa arrumar. Então, quando eu falo observação, é baseado nesse protocolo. E a gente vai fazer um curso, né, Érica? Nesse curso, nós vamos falar sobre esse protocolo, sobre como que a gente pode observar. Eu queria que você contasse primeiro para a gente esse processo de avaliação, porque agora eu quero te perguntar, então, como que é a atuação da fonoaudiologia perante todos esses achados, né? E aí, quem já ficou com gostinho, depois a gente conta sobre o curso. Então tá, perfeito. Deixa eu voltar então. A observação da mamada, a gente tem um protocolo que é bem bacana de observar, e ver quais são os fatores que são bons, outros que não estão adequados. Então, estalos de língua, a gente vai ver esse movimento. Então, é bem legal, a gente vai observar a mamada, pega, posição, como é que é essa sucção nutritiva. A gente precisa observar frênulo, né, Érica? A gente precisa ver frênulo de língua, que a gente já sabe, hoje já é lei também que os bebês, eles têm esse direito de terem avaliação não só do teste da orelhinha, mas agora o teste da linguinha, né? Observar como é que tá esse frênulo da língua. A gente também precisa dar uma olhadinha no frênulo de lábio. Como é que ele tá, esse frênulo do lábio, se vai até ali, se ele evita ou impede que o bebê... Tem muita coisa para olhar, né? Para observar. A gente precisa observar a sucção não nutritiva. Como é que é esse ritmo, essa força, né? Então, dedinho luvado, ver como é que esse bebê suga, quantas sucções ele faz por pausa, como é que é isso em seio materno, como é que é isso durante a amamentação. Então, é uma série de coisas que a gente precisa observar para promover uma avaliação bem bacana. Então, a gente basicamente vai observar isso. Mãe, posição, o bebê, a boquinha desse bebê, esses aspectos anatômicos, né? Essa posição de língua durante a sucção, se tá para frente, se tá para trás, se o movimento tá bacana. Então, a gente vai fazer a avaliação da sucção não nutritiva e também nutritiva. Vamos observar também esses aspectos emocionais da mamãe. A gente precisa, porque uma boa avaliação vai nos dar indícios de como tá esse coração da mamãe, para a gente também dar orientações bem adequadas para sermos ouvidos, né? Então, a avaliação... Tem bastante coisa para ver. Muita coisa. E se parar para pensar, a atuação da fono também é muito legal, é extremamente fantástico, muito particular o que a gente faz. Primeiro é o seguinte, a gente precisa fazer uma boa avaliação, a gente precisa conversar. Por exemplo, se a gente estiver dentro dessa maternidade, dentro desse alojamento conjunto, com esses bebês nascidos a termo, dando orientações, fazendo essas avaliações, a gente ainda está bem no comecinho, né? Mas a gente também pode ser aquele profissional que é buscado depois, porque a mãe fica na maternidade 2 noites, vai para casa e agora? Fica mais sem ninguém, então essa mãe que pode apresentar dificuldades na amamentação pode nos buscar, então bebês com 15 dias, 20 dias, 30 dias que ainda não conseguem sugar bem. Então a nossa avaliação, nesse caso, vai englobar então uma anamnese, a gente conversar como é que foi, como é que tem sido, como é que ela tá, a gente vai fazer essa avaliação com todos esses aspectos e alguns mais, e também então fazer uma orientação. Primeiro de tudo é orientar. Eu observei a mamada, o que não estava legal? Então vamos fazer dar certo. Que tal pegar assim? Que tal fazer assado? Que tal a gente tirar um pouco o leite antes da mamada? Que tal a gente fazer desse jeitinho, a gente dá algumas orientações. Orientar também sobre tuba auditiva, posição na mamar, que a cabecinha tem que estar mais alta, orientações da
saúde desse bebê como um todo, né? Orientar sobre a introdução de mamadeira e chupeta. Não adianta só dizer que não, a gente pode dizer e deve explicar que não é bacana por conta disso, disso, daquilo, a gente sabe das alterações que acontecem na face. É legal, pode até mostrar foto de bebê com a criança com mordida bem aberta, né, para dar aquele tratamento de choque. Um choque. Mas a gente precisa explicar sobre se for dar a chupeta. Porque não adianta a gente dar essa orientação e achar que a família não vai dar. Porque se ela quiser, ela vai dar. Então é importante a gente dar, olha, se optar por chupeta, chupeta não é legal, reforço que não é legal. Se optar por chupeta, evitar de dar chupeta o dia inteiro, preferir chupeta que seja ortodôntica, não amarrar o pano na chupeta, sabe? Aquelas orientações básicas, porque essa família ela precisa saber. Não adianta a gente pensar nesse mundo utópico de que ninguém dá chupeta, porque dá. Né? Então, a gente precisa orientar a respeito disso. Então, as orientações são muito interessantes nesse sentido, essa troca com a mãe é muito legal. Evitar as perguntas fechadas, né, Érica? Quando a gente conversa com ela assim, a amamentação foi boa ou ruim? Eu só vou dizer sim ou não. Né? Então, legal, como é que foi a amamentação ontem, né? Então, explicar algumas técnicas para essa mãe do como que ela pode fazer para essa amamentação sair de um jeito mais bacana, mais São adequado. pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença, né? E um tratamento fonoaudiológico muito específico é para a gente ver esses bebês que têm algumas dificuldades mais específicas, né? Esse bebê de sucção débil, esse bebê com sucção ausente, esse bebê que tem um padrão mordedor, sabe? O bebê que ao invés de sugar, botar a mandíbula para frente e para trás, ele morde. E a mamãe chora. E a mamãe chora, não tem dentinho, mas tem força. E assim, aí ele vai sugando com esse padrão de mordida, não suga bem, machuca a mamãe, não come bem, chora mais. Então, a gente vai poder ajudar. Por exemplo, um caso desse, a gente avalia, observa como é que está frênulo, se é o frênulo que está impedindo, observa Da onde que vem a alteração, né? o posicionamento de língua. Enfim, a gente precisa fazer uma avaliação desse bebezinho e orientar a mãe e, por vezes, fazer terapia, sim, com esse nenenzinho para conseguir adequar a pega. Eu achei que, assim, tudo que a gente comentou nesse bate-papo aqui, né, nesse momento juntas, já deu uma boa introdução para as pessoas que nunca ouviram falar da atividade do fono para amamentação, mas quem está assistindo se empolgou, gostou do tema, quer trabalhar com isso, vocês já viram que a gama para fonoaudiologia é enorme, né? Então, nós, Fono Online, convidamos Manuela para criar um curso para ajudar os fonoaudiólogos a trabalharem com isso. Então, esse curso é chamado da Introdução à Amamentação, né? Voltado para fonoaudiólogos, onde tudo isso que a gente comentou até agora, desde avaliação, atuação, pega, criança, está tudo incluso de uma maneira simplificada e ensinando como é que você faz aí no seu dia a dia, na rotina do seu consultório, enfim. Manu, quer falar um pouco mais sobre o seu curso para o pessoal? Sim, esse curso assim, foi criado com bastante zelo, dedicação, para dar essas orientações, como é que a gente pode trabalhar, mesmo sendo em maternidade, né, naqueles primeiros dias, ou como a gente pode receber essa mãe depois e esse bebezinho. E é interessante porque também, além de tudo isso que a gente falou aqui, trabalhado lá de forma mais aprofundada, a gente também vai falar de algumas técnicas, sabe? Quando é que a gente usa a translactação, relactação, e o tal do copinho, a gente usa o copinho, e a técnica de dedo sonda, né? Eu ia falar o nome em inglês, mas o dedo sonda, que aqui no Brasil a gente usa desse jeito, né? A gente usa, é indicado para esses tipos de bebê, quando que a gente usa? Então, esses tipos de estratégias para alimentação de um bebê que não mama direitinho, a gente também vai abordar. Mas as técnicas de como a gente deve promover uma boa mamada, é com a gente. Bora estudar. Que maravilhoso! E assim, eu vejo o quanto que você se preocupa no detalhamento das informações, de ajudar de fato o aluno a saber aquele assunto. Eu costumo dizer que aqui no Fono Online a gente não esconde segredos, a gente conta tudo. E você é outra dessas, né? Que gosta de explicar a parte minuciosa e fazer de fato o interessado nesse curso aprender. Então, pessoal, vou deixar o link aqui embaixo para vocês clicarem e saber mais.
aproveitem, porque a oportunidade é maravilhosa. Esse curso está muito especial. Se você estava precisando saber como fazer avaliação nesses casos, orientações para a mamãe, tudo do universo da amamentação, agora é a hora. Isso mesmo, vem com a gente, vamos estudar juntos, vamos crescer juntos. Assim, um compartilhando toda a minha experiência e precisando sempre do meu suporte, a contar conosco, né? A gente está aqui para isso, esse compartilhar, e assim a fonoaudiologia só tende a crescer. Sim, o curso tem certificado e tem suporte. Todo mundo que precisar assistir a aula, tiver dúvida, escreve lá, Manu, com todo amor, responde sempre, tá bom? Então, queria agradecer vocês de estarem com a gente até esse momento agora. Para mim é, assim, muito maravilhoso ter esse bate-papo especial. Acho que a gente ajuda bastante gente sobre o assunto e também queria agradecer você, Manu. Muito obrigada por topar vir fazer esse bate-papo aqui comigo hoje. Eu que agradeço. Para mim é sempre uma alegria conversar contigo e com todo mundo que gosta de te assistir, te acompanha. Então, a gente espera vocês lá no curso. Isso, Vem! bem! Tchau, pessoal. Até uma próxima.